Fala galera, tudo bem com vocês? Ficaram com saudade? Voltamos para a nossa próxima aula aqui, que é a aula de intertextualidade. Já tivemos a primeira parte lá de linguagem verbal e não verbal, e agora vamos dar prosseguimento à nossa aula. Como eu sei que você tem uma sede de conhecimento, tá doido para aprender, vamos logo começar com essa matéria aí. Intertextualidade, o que é isso? Quando a gente fala inter, o que significa isso? Inter é a palavra entre. Entre o que? Verbo entrar? Não, não é isso. É entre a preposição. Quando você fala um torneio é internacional. É um torneio entre nações, tá? Então, inter é entre. E textualidade, o que é? Aquilo que é relativo a texto. Lembra? Texto não é só aquilo que é escrito com palavras, não. Lembra da outra aula? Texto pode ser verbal, com palavras, pode ser não verbal, sem palavra, pode ser um texto híbrido, misturando imagem e palavra. Então, aquilo que tem a ver com o que é entre textos, sejam textos verbais ou não, é intertextualidade. É uma espécie, então, de diálogo entre os textos. Ou seja, um texto, ele faz referência a outro texto, a um texto anterior a ele, a um texto original, digamos assim, um texto base. Mas que tipo de referência é essa que ele faz? Depende. Existem alguns tipos de intertextualidade, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje. Primeiro tipo é alusão ou referência. O que é isso? Cara, acho que você consegue ter uma noção aí pela palavra. Bem, alusão eu vou falar sobre algo, mas bem pontual, né? Não vou me aprofundar. Ou seja, eu vou me referir a alguém de uma forma bem pontual, sem basear todo o meu texto nisso. Então, se você tem em um texto algum elemento que, na verdade, pertence originalmente a outro texto ou a outro contexto, você tem uma alusão ou uma referência. Trouxe alguns exemplos aqui para a gente analisar. O primeiro deles é aquele famoso meme, né? A frase que já está famosa, que é ora temos um Sherlock Holmes aqui, né? Ou Sherlock Holmes, fazendo uma referência aqui ao Sherlock Holmes. Então essa frase, ela faz alusão a um personagem que é conhecido, é um personagem que não foi criado depois do meme, ou não foi criado para fazer esse meme, ele já existia antes, ele pertence a outro texto, a outro contexto, e a gente retoma esse personagem fazendo uma referência a ele em uma nova frase, tá? Outro exemplo aqui, esse exemplo é muito bom, bastante interessante, é do filme Detona Ralph. Eu acredito que vocês já tenham visto, ou pelo menos ouvido falar nesse filme. Ele é interessante porque ele faz alusão a vários outros elementos. Como é um filme que se passa dentro de um videogame, né, a história dele é baseada em um videogame, ele faz ali algumas referências, né? A gente pode perceber aqui o Sonic, né? O Robotnik também do Sonic, Zangief, Zaimon do Street Fighter, enfim, outros Pac-Man, outros personagens de outros desenhos e jogos, né, na verdade. Isso é alusão ou referência, porque o texto em que ele está se apresentando é o filme Detona Ralph, né, uma modalidade audiovisual. Só que esses elementos originalmente pertencem a outro texto e foram resgatados para aparecer pontualmente no filme. Então isso é uma alusão ou uma referência. E outro exemplo também que eu sempre gosto de falar, que eu acho muito interessante, são os famosos easter eggs, né? Easter eggs que acontecem em filmes. Se você... Opa, desculpa, passei aqui. São os easter eggs que acontecem em alguns filmes. Por exemplo, a Pixar tem vários easter eggs nos seus filmes, né? Inclusive, se tiver curiosidade, pesquisa no Google sobre a teoria da Pixar, tá? Pesquise algo, é uma viagem, mas é uma parte interessante aí pra gente pensar um pouquinho sobre isso. O que é easter egg? É quando você tem, se você não sabe, é quando você tem em um filme alguma referência ou alusão a um outro filme que já foi feito. Eu trouxe uma imagem aqui, não sei se dá pra ver direito, mas essa aqui é uma cena do filme Valente, tá? Lembra do filme Valente? Aquela menininha ruiva lá, arco e flecha? Então, é uma cena da casa da bruxa do filme. O filme tem uma bruxa e na casa dela tem... Essa aqui é uma imagem do filme da casa dela.
E tem um desenho aqui em uma madeira, tá aqui destacado pra gente. É um desenho, não sei se dá pra ver muito bem aí, mas é um desenho de um urso grande. Na verdade, é o desenho do Sully, aquele monstro azul do Monstros S.A. Não sei se você vai lembrar dele. Inclusive, a teoria da Pixar, que eu comentei com vocês, defende a ideia de que essa bruxa de Valente, essa personagem, ela é, na verdade, aquela menininha, aquela criancinha do filme Monstros S.A. Mas depois você dá uma olhada nessa teoria depois e dá uma viajada aí com quem inventou. Mas o que eu quero pensar com vocês aqui é o seguinte: esse desenho do Sully, ele tá em um filme que não tem nada a ver com Monstros S.A. E aparece um desenho de outro filme. Então, no filme Valente, há uma alusão ou referência a um personagem de forma bem pontual, mas um personagem que pertence originalmente a outro filme. Entenderam? Isso é alusão ou referência, mesma coisa. Outro tipo de intertextualidade é a citação, que nada mais é do que a transcrição ou reprodução da fala, do discurso de uma outra pessoa. A citação direta é sempre marcada por aspas, né? Um exemplo aqui. Em certa ocasião, Romário disse: o Pelé calado é um poeta. Então essa expressão, inclusive marcada de vermelho ali, o Pelé calado é um poeta, foi algo dito por Romário. Quando eu vou reproduzir aquilo que ele disse, da maneira que ele disse, coloco ali entre aspas, eu estou citando. Esse texto não é meu. Esse texto é de Romário. Ah, mas ele falou só, isso é um texto? É um texto oral. E eu estou reproduzindo agora em um novo texto, em que eu digo: em certa ocasião, Romário disse: Pelé calado é um poeta. Isso aqui é um novo texto, mas esse novo texto cita um texto anterior. Isso é uma intertextualidade chamada de citação. Trago outro exemplo aqui. O hino nacional brasileiro, isso aqui é uma estrofe do hino que fala assim: do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm as flores. Nossos bosques têm as vidas, nossa vida no teu seio mais amores. Não sei se você reconhece esse trecho que está em vermelho. Inclusive, ele tá entre aspas. Eu não fui eu que botei entre aspas, não. O hino nacional, ele tem realmente essa parte entre aspas. Se você entrar no site do governo federal, procurar o hino nacional, você vai ver que ele tem essa parte entre aspas. Por quê? Porque isso é uma citação. Esse trecho não é original do hino. Ele vem de outro lugar. E você vai lembrar agora, vou te mostrar um trechinho da Canção do Exílio. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Isso é um trecho do poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias. E o poema ele foi criado antes da letra do hino nacional. Então a letra do hino nacional, o cara chegou e falou assim: pô, essa parede é bonita, acho que eu vou colocar no hino esse negócio aí. E ele chegou, botou e falou assim: como isso não é meu, eu vou colocar entre aspas, mas vai ficar bonito. E aí ele botou no hino nacional. Isso é uma citação. Então citação não é só a fala, alguém falou, mas aquilo que eu transcrevo de um outro texto, né, de um texto original, para um segundo texto, que é aquele que está trabalhando com o intertexto. Tá bom? Depois da citação, nós temos a paráfrase. O que é isso? Não é parafrase. Não, eu vejo gente falando paráfrase, tem um acento no ar. Paráfrase. O que é isso? É quando você reproduz a mesma ideia de um texto original, mas com outras palavras. Tá? A ideia central é a mesma, mas as palavras são outras. Volto à Canção do Exílio de Gonçalves Dias, que diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, sendo água, sendo... Não, mentira, não é isso não. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse é um trecho da Canção do Exílio, que você consegue perceber essa questão temática em outros poemas. Eu trouxe um exemplo do poema Europa, França e Bahia, de Carlos Drummond de Andrade. Ele diz assim: meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a Canção do Exílio. Como era a mesma Canção do Exílio, eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Eu marquei aqui em negrito palavras-chave que nos fazem voltar a um texto original. Como que eu consigo perceber que esse texto aqui ele se baseou no primeiro? Porque ele usa uma temática saudosista, ele faz uma referência ou alusão
ao título daquele poema, Canção do Exílio. Ele fala em minha terra, como aparece aqui, terra que tem palmeira. Ele fala em onde canta o sabiá, repetindo ali alguns trechos. Algumas palavras se repetem. A ideia de saudade da sua terra está bem visível aqui. Então isso é uma paráfrase. Ele disse a mesma coisa, só que trocando as palavras. Paródia. Paródia você já ouviu falar, você deve já ter visto e ouvido muitas paródias, mas eu quero que você entenda primeiro o que é. É quando você desconstrói um texto, mantendo ainda algumas características básicas. Por quê? Se eu não mantiver as características básicas, eu criei um novo texto sem relação nenhuma com o primeiro. Então eu tenho que manter algumas características para você poder associar o texto, que é uma paródia, com um texto original. Em uma música, por exemplo, a paródia ela tem que ter as mesmas notas musicais, rimas parecidas, não é isso? Para você identificar que essa paródia ela é baseada em um outro texto. Só que as palavras, diferentemente da paráfrase, elas não dizem mais a mesma coisa que o texto original. Ele diz outra coisa, por isso é uma desconstrução. Normalmente é feito para gerar um riso, né? Para satirizar, enfim, às vezes para fazer um deboche ou uma crítica. Então, isso é uma paródia, é essa desconstrução. Trouxe, mais uma vez, o poema Canção do Exílio, o poema mais parodiado da literatura brasileira. Aqueles mesmos versos, inclusive eu brinquei agora há pouco, né, falando que minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Isso é um exemplo de paródia, em que esse novo texto, ele não tem nada a ver com o primeiro, né? Em especial o final da estrofe. É só para te ajudar a lembrar de uma coisa da matemática. Mas ele não tem a mesma temática do primeiro. Então ele mudou tudo, ele desconstruiu tudo, mas manteve o mesmo ritmo, né, as mesmas rimas. Então tem aqui outro poema chamado Canção do Exílio que diz assim: minha terra não tem palmeiras, nem sabiá cantar, as aves que aqui gorjeavam já foram para outro lugar. Então aqui com uma ideia mais crítica, em que ele usa palavras parecidas ou até iguais, né, como minha terra tem palmeiras, ele diz que não tem. Sabiá, cantar, aves, o verbo gorjear, ainda que aqui esteja no pretérito imperfeito. Então, essa referência que é feita, né, ela é feita para desconstruir um texto. Então, na verdade, isso é uma paródia. Trouxe mais alguns exemplos aqui, a famosa capa de CD dos Beatles, né, da Abbey Road, né, do álbum de 1969. Você provavelmente já viu essa imagem e já viu paródias dela. Imagens em que você tem pessoas ou personagens andando também numa faixa de pedestre. Isso é um exemplo de paródia. Então, olha só, a paródia não tem só a ver com música, não. Você, às vezes, associa a paródia a uma música que você ouviu, o cara faz uma paródia dessa música. Perfeito. Mas também existe paródia de imagem. Existe paródia de texto escrito que não é música, como vimos agora no poema Canção do Exílio. Isso, se é uma relação entre textos, tem que pensar que é entre texto verbal, não verbal e também texto misto ou híbrido. Então a paródia que eu trouxe aqui é dos Simpsons, né? Nós temos aqui os 4 personagens andando como esse primeiro aqui. A diferença, a desconstrução, melhor falando, é nítida, porque você não tem mais aqui os integrantes dos Beatles, você tem alguns personagens dos Simpsons. Então você já percebeu a desconstrução. Mas eu falei que para ser paródia tem que ter elementos que te possibilitam associar a um texto original. Se eu não te mostrasse essa cena aqui, só essa, você conseguiria pensar, se você conhece essa imagem, você consegue associar isso aqui a isso aqui. Por quê? Vamos pensar algumas coisas que tem em comum entre os dois textos. Entre as duas imagens, que são textos aqui não verbais. Em primeiro lugar, a quantidade de personagens. Aqui tem 4, aqui também tem 4. Ele poderia ter 2, 3, 5, 1. Mas se eu quero tentar reproduzir esse texto, né, ainda que desconstruindo, mas se eu quero traçar uma ideia de semelhança, eu vou tentar colocar aqui a mesma quantidade de personagens. Você encontra outras imagens, que também são paródias disso, e a maioria delas apresentam 4 personagens, sempre andando para essa direção, tá? Porque é a direção que eles estão andando. As roupas deles são parecidas com as roupas dos personagens do texto original. A faixa de pedestre é óbvio, tá?
Além do segundo plano, você percebe aqui um Fusca branco aqui. E o próprio fundo, né? A rua, as árvores, o céu que aparece, né? Uma parte pequena. Então, realmente você percebe várias semelhanças entre os dois textos. Porém, é uma desconstrução, porque os personagens que estão ali são outros. Ele está aí gerando, ou tem a finalidade de gerar o riso, né? Criar o humor por meio dessa paródia. Outro exemplo é do quadro Grito, né? O famoso quadro expressionista, também há bastante paródia sobre ele. E aqui eu trouxe uma do filme Esqueceram de Mim, do Macaulay Culkin, em que ele está com a expressão parecida, né? Então vamos pensar aqui algumas coisas em comum, né? Falei a expressão, né? Gritando com a boca aberta, a mão, a posição da mão também no rosto. Além da ponte, né? Desculpa, antes disso, a distorção das duas imagens, o fundo, né? A ponte, o céu e as cores intensas, vibrantes presentes nos dois textos, beleza? Você consegue perceber vários traços de semelhança. Logo, é uma paródia. Embora é uma paródia porque está desconstruindo o texto, né? Aqui a imagem é outra, fazendo também uma referência a um filme que é o Esqueceram de Mim. Então tem mais de um tipo de intertextualidade aqui, tá? Não é exclusivo a existência de um único tipo, não. E a Mona Lisa também famosa, famosa como obra de arte, famosa também como texto que permite uma série de paródias, né? O exemplo que eu trouxe aqui é esse aqui da Mona Lisa, em que você percebe alguns traços semelhantes, embora seja uma paródia que ela está fazendo esse movimento assim, né? Mas tem traços semelhantes. Você percebe isso porque você sabe que é a Mona Lisa, porque tem um cabelo, você percebe aí a boca, né? A expressão, a roupa que está usando e as cores, esses tons mais escuros no fundo, tanto da roupa dela como do fundo. Então são exemplos pra gente de paródia, tá bom? Espero que você tenha conseguido entender aí com esses exemplos que eu dei para vocês. Seguindo aqui a nossa aula, eu trouxe uma questão do Enem no ano 2009, tá? Tem dois textos. O primeiro é a Canção do Exílio, que nós já lemos aqui na nossa aula, né? Lemos alguns versos. E o segundo é um poema do Oswald de Andrade chamado Canto de Regresso à Pátria. Esse aqui a gente já leu alguns trechos, então agora eu vou ler o segundo. Ele fala assim: minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra, ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. São dois textos para a questão e o enunciado é o seguinte: os textos 1 e 2, escritos em contextos históricos e culturais diferentes, porque o primeiro é um texto típico do romantismo brasileiro, Gonçalves Dias. O segundo, ele é um importante texto do modernismo brasileiro, tá? Então são contextos históricos e culturais diferentes. Eles enfocam o mesmo motivo poético, a paisagem brasileira entrevista à distância. Ou seja, uma ideia saudosista da Terra, né? Eu estou distante da Terra, mas eu estou comentando, eu estou falando sobre a paisagem e sobre a minha terra. Analisando-os, conclui-se que o ufanismo, a atitude de quem se orgulha excessivamente do país, né, tá errado aqui, do país em que nasceu, é o tom de que se revestem os dois textos. A exaltação da natureza é a principal característica do texto 2, que valoriza a paisagem tropical realçada no texto 1. O texto 2 aborda o tema da nação, como o texto 1, mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. O texto 1, em oposição ao texto 2, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria, e ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira. Já vimos que o primeiro texto apresenta a paisagem brasileira de forma exagerada, por bem, né? Enaltecendo, valorizando. Isso é tipo do romantismo, tá? Então ele está enaltecendo, valorizando a pátria.
Quando você pensa em modernismo, ele também tem um aspecto de valorização do nacional. Por isso que romantismo e modernismo são tão cobrados em Enem. Eles valorizam o aspecto nacional, a questão nacional, né? Falam bastante Brasil. Só que o modernismo não idealiza como o romantismo. Ele exalta a pátria, ele valoriza a pátria, mas levando em conta a existência de problemas, tá? Então o primeiro texto simplesmente descreve a pátria de forma maravilhosa, né? Saudade da terra, o que tem lá, não tem lugar nenhum no mundo, é maravilhoso. O texto 2, ele está valorizando principalmente a cidade de São Paulo, símbolo do progresso, né? Onde o modernismo brasileiro começou em 22, mas ele diz que minha terra tem palmares. Ele fala que ela quase tem mais amores. Então você percebe que existe uma visão crítica da realidade brasileira? Percebeu isso? Então você já consegue perceber que é a resposta certa. É ou não é? Tenho certeza de que você acertou. A resposta é a letra C. Tá bom? Então essa é a resposta da questão. Dando sequência aqui à nossa aula, já falamos de citação, de alusão à referência, falamos de paródia, de paráfrase. Agora vamos falar de pastiche. O que é isso? Ó, pessoal, conheço, já tomei sorvete disso aí, não. Isso aí é pistache, é outra coisa, tá? Pastiche é o quê? É uma imitação de um estilo. Já viu alguém imitando jogador de futebol, né? Tem um vídeo do Marcelo Adnet imitando, que eu acho muito engraçado, né? Ele vira e começa a imitar o jogador, né? E ele fala coisas bem típicas mesmo, né? Graças a Deus aí conseguiu essas pontas com muita humildade, respeitar o adversário. E esse tipo de fala, né, é a imitação de um estilo, é como um jogador fala. Você pode perceber isso quando você imita também um gênero literário, quando você imita um estilo de um autor, quando você imita um tipo textual, enfim. Essa imitação de um estilo é chamada de pastiche. Trouxe 2 exemplos aqui. O primeiro é um poema de Manuel Bandeira, cujo título é Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Esse texto é um poema, mas a linguagem dele não parece de um poema. Parece uma notícia de jornal. Ele, inclusive, conta um fato, ele usa verbos no pretérito perfeito, né? Ele bebeu, ele cantou, dançou. Depois tem uma questão sequencial aí, né? Se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu. Então, quando ele diz o fato e no começo ele mostra pra gente quem é o João Gostoso, né? O que aconteceu, quando aconteceu, né? Aproximando-se de uma lead, de uma notícia de jornal, você tem o estilo de uma notícia jornalística sendo transposto para um poema. Isso acontece também naqueles textos bem bregas, quando a gente fala assim, receita para uma amizade verdadeira, né? Uma pitada de sinceridade, 2 copos de alegria, 4 colheres de sopa de ombro amigo, coloque amor e carinho a gosto, né? Esse negócio que é extremamente brega, né? Vamos ser sinceros, isso é brega demais, mas isso é um pastiche porque é um texto que não é uma receita culinária, não é, mas ele está imitando o estilo de uma receita culinária. Isso é uma intertextualidade também. E outro tipo de intertextualidade que existe é a bricolagem. O que é isso? Vamos para a definição. A montagem de um texto por meio de fragmentos de outros textos. Ou seja, quando você começa a cortar textos e colar vários desses textos em um novo texto. Essa técnica de colagem é chamada de bricolagem. Já que falamos de coisas bregas, vamos para um exemplo extremamente brega, tá? Que é quando você faz essas cartinhas assim, para demonstrar que seu prestígio é alto comigo, eu resolvi usar meu talento para fazer-lhe uma surpresa, pois você vale mais que diamante negro e brilha mais que ouro branco. Por isso, meu afeto e meu carinho estão sempre com o gosto de bis, né? Então ele faz um texto em que ele cola imagens de bombons, de chocolate. É extremamente brega, né? Já fiz isso? Já, com certeza. Mas é brega, vamos assumir, né? Vamos falar a verdade. Então esse é um exemplo de bricolagem. Tem um poema do Paulo Limites também que é interessante. Limites ao Léo. Então ele vai definir poesia colocando trechos de outras obras. É citação? É.
Mas além de citação, é também bricolagem, porque ele faz recorte de vários trechos e sai colando aqui. E nesse caso, praticamente todo o texto é composto apenas desses recortes. E para finalizar, existe também um sample. Aqui é mais uma curiosidade, tá? Que é uma espécie de bricolagem que acontece na música, tá? É uma espécie de colagem de sons feitos exclusivamente para a música. Então tem alguns exemplos aqui. O Gabriel Pensador ele faz muito sample nas suas músicas. Então eu trouxe alguns exemplos pra gente de algumas músicas dele que tem o sample, né? Sem Saúde, Palavras Repetidas, Bossa Nova e Festa da Música. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada nessas músicas aí no YouTube, você acha fácil. Em que, por exemplo, só para citar aqui um rápido, Bossa Nova é uma música de Gabriel Pensador, mas que ela começa, em vários momentos da música, entra o refrão da Garota de Ipanema, se não me falha a memória, da música original. Eles cortam, pegam o áudio da música e botam no meio da música dele. Isso aí é o sample. Queria passar um dever de casa para vocês, que é um pedido, na verdade. Entre no YouTube e assistam ao clipe da música da música Festa da Música do Gabriel Pensador. Eu não sei se o nome no YouTube tá Festa da Música ou Festa da Música Tupiniquim, mas eu acho que o nome da música original é só Festa da Música. Procure esse vídeo e tenta identificar nele alguns elementos de intertextualidade, tá? Já vou dar uma dica para vocês. Existe sim o sample, mas existe citação, existe pastiche, existe alusão. Então, ouve o clipe tem uns 6 minutos, mais ou menos. Então tá ali no momento mais relaxado e tal, antes de dormir. Coloca no clipe dessa música, é uma música interessante. E perceba como que ele usa tudo isso, bricolagem, tudo isso tem, né, no clipe dessa música. Então, dever de casa para vocês reconhecerem isso, beleza? Nossa aula ficou por aqui. Terminamos. Até a próxima. Bons estudos para vocês, tá bom, gente? Estudem bastante, façam exercícios e tchau.